Você achou? Pênalti. Eu achei que não teve a carga necessária, né? Mas ele marcou lá e o VAR confirmou. Que o que revolta é que se fosse contra o Corinthians, nem teriam chamado para revisão. Esse árbitro ridículo, esse árbitro patético, esse árbitro horroroso, esse árbitro que já tem foto circulando na internet há muito tempo com boné do Palmeiras. Essa diretoria do Corinthians tem vergonha na cara, mano. Vai aceitar um palmeirense desgramado desse pra jogo do Corinthians, cara. E claro, a gente não vai esquecer da arbitragem, né? Porque é óbvio que se eu não falar da arbitragem aqui... Vamos ver se foi pênalti mesmo. O cara veio costurando. Foi nada. Não foi nada, cara. Nada. Não foi nada. Não, é inacreditável, né? É sempre um medo de dar uma coisa a favor do Corinthians, né? Como eles têm esse medo. Não foi absolutamente nada. Eu não vi o pênalti. Alguém viu o pênalti? E não é que prejudicaram o Corinthians de novo. Mais uma vez, mais um jogo do Brasileirão, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. O todo-poderoso Timão perdendo pro vice-lanterna Mirassol, né? Porque iniciou a partida como vice-lanterna, né? Que o que revolta é que se fosse contra o Corinthians, nem teriam chamado para revisão. Lançamento do Alisson buscando o campo de ataque pela direita com Igor Formiga. Vem Mirassol chegando, já está dentro da grande área. Carlos Eduardo passou pela marcação, invadiu, foi pro chão. E o pênalti é marcado para a equipe do Mirassol. Jogada do Carlos Eduardo na grande área, ele foi pro chão na sequência, numa dividida com a defesa do Corinthians. Pela repetição aqui, uma imagem mais de frente, o Carlos Eduardo se jogou. Mas do meu ponto de vista, nada, hein, ô Fabinho? Agora eu quero ver se o VAR vai voltar. Vai recomendar ele Vá, lá ver. senhor, rever. Como Agora eu você quero foi ver. rever o cartão vermelho, vai rever esse pênalti que o senhor marcou, seu... É zica, né? É contra tudo e contra todos. Vamos lá, Hugo Souza, mostra que você é o goleiro que merece ir para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Carlos Eduardo aqui vem para a cobrança. Para tentar abrir o placar para o Mirassol no Maião. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo, perna direita, bateu! Gol do Mirassol abrindo o placar no Maião. Carlos Eduardo de pênalti, num pênalti que não foi absolutamente nada. E o Matheus Delgado Candançan nem se deu ao trabalho de revisar no VAR e não dá para confirmar. Mas se o VAR, se o árbitro de vídeo, o Márcio Henrique de Góes, não chamou do Garro... Jogador do Mirassol aí, claro. Que isso? Vem Carlos Eduardo, vem Mirassol, linha de fundo, grande área, cruzamento, toque! Eu ia comentar agora, tá? É, Gol do Mirassol e gol do Edson Carioca, né, que tomou o cartão vermelho. Exatamente, mas eu ia comentar que todas as jogadas deles estão sendo lá pelo lado direito, né? Aquele jogador, acho que é o 96 deles ali, tá passando fácil ali pelo lado esquerdo ali, e agora tabelou ali numa jogada que o Garro tentou até fazer a falta, não conseguiu. Caio César ajeitou, trabalhou com o Zacarias Labiá, vem Dieguinho caindo por dentro, puxa pra perna canhota, vai daí, bateu com o desvio, gol! Pedro Raul e o jogador do Mirassol estavam na jogada, vamos ver em quem teve o desvio. Parece ter batido no Pedro Raul, tive impressão de ter batido no jogador do Corinthians. Vem Corinthians para tentar empatar, cruzamento vem no primeiro poste, afasta a defesa do Mirassol. E o Matheus Delgado Candançan apita o centro do campo, encerra a partida. Vitória do Mirassol, 2-1 para o Corinthians. E não é que prejudicaram o Corinthians de novo. Mais uma vez, mais um jogo do Brasileirão, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Mirassol 2, Corinthians 1, com reclamação de Marcelo Paz. Marcelo Paz fez um pronunciamento na zona mista criticando o árbitro e também a equipe do VAR. Só que o resultado da derrota pôs o Corinthians novamente no Z4 da competição. O Corinthians perdeu 2-1 para o Mirassol. Não jogamos bem, porém a arbitragem foi o tema principal. Não podemos apagar o mau jogo do Corinthians, jogamos mal. Talvez o empate teria sido o resultado mais justo na partida. Só que os lances capitais passaram muito por este árbitro que vocês vão ver aí na tela neste momento.
vexatório. A maior sequência de bola rolando em Mirassol 2, Corinthians 1 foi de apenas 3 minutos e 17 segundos. Este árbitro acabou com o jogo. O palmeirense Matheus Candansan. A bola não rolou e nos lances capitais, ele foi o papel fundamental. Ele e também a equipe do VAR. E daquele jeito, né? Comemorando, óbvio. Não perdemos, não tomamos gol e não vai ser hoje pro Mirassol, respeitando o Mirassol, mas aqui é o dinizismo, pô. Vou cravar pra vocês, eu vou cravar pra vocês o meu placar e depois pode me cobrar depois aí se vocês quiserem. Hoje, Corinthians 2-0, fora o baile. Cara chegando. Olha os caras chegando. Tira essa bola, tira essa bola. Ah, vai deixar o cara brincar dentro da área? Vai querer marcar pênalti, mano. Ô, tô falando, tira essa bola, velho. Vai tomar no rabo. Tira essa bola. O cara tá costurando dentro da área. Tira a bola lá fora da área, mano. Vamos ver se foi pênalti mesmo. O cara veio costurando, costurando, costurando. Foi nada. Foi nada, gente. Se jogou, se jogou, se jogou. Pode ir pro VAR de novo, juiz. Vai corrigir a marcação. Foi brincadeira. Vamos ver se o Hugo Souza salva aí o Corinthians. Vamos lá. Vai, Hugo. Vai, Hugo. Pega. Pegou, pegou. Calma, Garro. Calma, Garro. Tira a bola. Eu tô falando que os caras vão tomar outro gol, mano. O Corinthians tá dormindo, velho. Como que pode apanhar desse jeito do Mirassol? Como que pode, mano? Tá apanhando quieto ainda. Boa! Boa! Finalmente, será que foi do Pedro Raul? Será que o Pedro Raul desviou essa bola? Pedro Raul ou Dieguinho, tanto faz. O importante é que o Corinthians tá vivo no jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Porra, até a última bola do jogo, o cara me cruza na primeira área. No primeiro pau, vai te catar, mano. Pô, vai te catar, cara. Não, chegou a hora que dá raiva o Corinthians, cara. Porra, brincadeira, cara. Olha aí, ó. Perdemos pro Mirassol, cara. Meu Deus do céu! Meu pai amado, sai, formiga. Cuidado, cuidado, que ele vai balançando. Não. Qual o pênalti? Cuidado com o pênalti. Cuidado. Foi nada. Ah, Candansan! Ah, Candansan! Ah, velho, pelo amor de Deus, mano, ele tava muito perto da jogada. O Candansan tava perto, mas eu não vi não, nada ali, cara. Cara, não foi nada. Mano, vamos de novo. Mano, pelo amor de Deus, cara. Não foi nada, cara. Nada. Não foi nada. Carlos Eduardo e Hugo. Vai, Hugo. Vamos, Hugo. Errou. Perdeu, Carlos Eduardo. Que pariu, cara. Puta que pariu. Finalmente fomos vazados depois de 7 jogos. Pode perder a bola assim, Garro. Meu Deus do céu, cara. Olha lá, de novo, Mirassol. Meu Deus do céu! Vai! Porra! Não acredito, cara! Não é possível, mano! Vai, gol! Golaço! Dá tempo! Vamos! Porra, Dieguinho do céu, cara! Meu Deus do céu, dá tempo, cara, dá tempo, mano! Golaço! Olha a pancada fora da área. Ó, matou o Walter, mano. Vamos, Corinthians! Porra! Final de jogo, Coi. Eita lá, começou. Vamos lá, Coi, para Mirassol 2, Corinthians 1, pós-jogo, Coi. E aí, Coi?
Aí fala que o Corey não pode ficar bravo, o Corey não pode se estressar por causa disso, daquilo. Como que eu não vou me estressar com um time filha da p desse, mano? Vai pra p... Meu pá! Cambada de filha da p... Mano. Que jogo medonho desse time hoje. Que jogo medonho que eles fizeram hoje, mano. Nem parecia aquele Corinthians que nós estávamos aprendendo a admirar, mano. Que é isso? Jogadores sem vontade, jogadores... Pensa que já ganhou, hora que eles querem. Meu, não é futebol, não é assim, não, cambada de lazarento. Vocês têm que jogar bola, jogar bola. Além do time de ser uma bosta do caralho, ele apoia um juiz parmeirense, ladrão, safado, ordinário, vagabundo. Essa diretoria do Corinthians não tem vergonha na cara, mano. Vai aceitar um parmeirense desgramado desse pra jogo do Corinthians, cara. Você acha que aquilo lá foi pênalti, cara? Você acha que aquilo foi pênalti? Tudo bem que o time não jogou bosta nenhuma, mas aquilo lá abriu as portas pro Mirassol ganhar o jogo. Onde que se viu, cara? Viu onde fica? Avenida Faria Lima, 1939 em São Paulo. Filoca, a pausa mais gostosa do seu dia. Ataca Mirassol, bola para Igor Formiga pela ponta direita, carregou, dominou, lateral, soltou para Carlos Eduardo na boca do gol na direita, levou para cá, do primeiro do segundo, fatiou por dentro, vai pro chão, pênalti! Não é possível que ele deu pênalti isso aí. Ele deu pênalti? Carlos Eduardo. Esse cara não serve pra apitar jogo de futebol, cara. Isso é uma coisa impressionante. Eu tô olhando aqui. É que a imagem pra mim é ruim daqui, né? Porque a gente ele tá de fundo lá, bem de fundão, né? Na hora que o Matheus Vidu... Vamos lá, vamos ver. Agora com a câmera fechada a gente dá a opinião melhor. Vamos ver. Tocou a bola, driblou coisa... O quê? Nada, para! Não foi absoluta, não foi falta, não foi nada. Não foi nada. Nossa, que absurdo. Ele trupicou com a perna esquerda, ele dá no joelho do Matheus Bidu. Não, é inacreditável, né? É sempre um medo de dar uma coisa a favor do Corinthians, né? Como eles têm esse medo. Não foi absolutamente nada. Eu não vi o pênalti. Alguém viu o pênalti? Eu não quero ser injusto com as pessoas. Pra mim também não foi nada. Ele tropeçou, não foi absolutamente nada. Pênalti pro Mirassol. Carlos Eduardo na responsabilidade da batida. Vem na risca na meia-lua. Lá vem Carlos Eduardo. Autoriza. Matheus Delgado Candançã. Partiu pra bola paradinha. Pé direito. Bateu. É bola na rede. Absurdo dar esse pênalti, velho. Gol! Não foi pênalti. Não foi falta. Um absurdo que o árbitro fez agora. Mais absurdo é o VAR. Uma vergonha o VAR. Uma vergonha. Foi muito mais expulsão do que pênalti. É um absurdo. Mas aí, quando é o Corinthians, o que os caras fazem? Isso aí. Trabalhou, dominou a jogada pela ponta direita, tentou fazer a passagem, demorou no comando do ataque para Igor Formiga, chamou adiante, levou no fundo na direita, lá vem Formiga, cruzamento, a bola vem para o gol do Carioca! De cabeça, a bola na rede! Gol! É o seguinte, o André Ramalho, brincadeira, ele não subir, é o cara que era para ser expulso. E também o Matheus Bidu, que não chega para cortar. Que, por sinal, é isso que o Corinthians peca. Viva a sorte, concorra a prêmios e mude de vida. Você também. Vem aqui pro Corintiana, bola dominada pela ponta direita, Caio César, vem de fora, Dieguinho, bateu pro gol! É bola na rede! Gol! Demorou para colocar a molecada, impressionante que demorou, né? Fez o gol agora tenta meter a bola pro Pedro Raul, tenta fazer alguma coisa. Para a emoção, vai de mão, bola suspendida, subiu na limpeza, vem Formiga, quarta pode tirada. Terminar, Juizão, tá certinho, acabou, né? O jogo, né? Legal, acabou. Você ganhou o jogo. Apita Matheus Delgado, Candançã, termina em Mirassol. Mirassol 2, Corinthians 1. O Corinthians vai jogar o Brasileirão, tá lá perto, é brincadeira. Hoje, no palpite 2-0 Corinthians. Você projetou uma vitória do Penharol dentro da Arena Corinthians, você não quer projetar uma vitória do Mirassol? Então tá bom, então! Onde vai ser o Mirassolzão? Onde vai ser 1-0 pro Leão? 1-0! Passe mais atrás, com o Carlos Eduardo. Que isso, Carlos Eduardo? Pênalti! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus, mano! Candançã não precisa nem de VAR! Visão ampla, claríssima, pênalti ali! Não precisa nem de VAR!
o pênalti é pênalti. Pênalti. Nada. Nada. Foi nada, velho. Pelo amor de Deus, o cara se jogou, velho. Embaixo da amarela. Para. Nada. Ô, louco. Esse Candanção, ele é palmeirense, velho. Eu falo a verdade pra você, mano. É palmeirense Toda esse cara aí, ó. fosse palmeirense, a gente tava, Tá de tava no sacanagem. lucro mesmo, hein? Tão roubando o Corinthians já. É brincadeira. Vamos! Toda a concentração, ele contra o Hugo, que é um bom pegador de pênalti. Autorizada a cobrança. Vamos! Mirassol! Gol! Não adianta! Brasileirão, vocês vão cair! Vocês estão tomando gol do vice-lanterna, velho! Não adianta querer crescer na Libertadores, não tem tradição, também não vai passar! Olha o Shailon recuperando a bola para a equipe do Mirassol. Carlos Eduardo, autor do gol do jogo. Dá pra frente, adiantou e chega ali de fundo pro cruzamento. Puta que golaço! Que isso? Carlos Eduardo tá deitando na zaga do Corinthians! Tá fazendo a pequena área ali, ó. Só assim, ó. Só mover peça. Isso é louco. Que isso? Golaço! Vambora, pô! Tem que chutar mais pro gol, fazer um gol, empatar o jogo e virar. Vambora! Nada, fora da área. Cê é louco! Não, a bola foi quicando, feia, sem graça. Nossa, golzinho. O todo-poderoso Timão perdendo pro vice-lanterna Mirassol, né? Porque iniciou a partida como vice-lanterna, né? Não vai dar, até porque entrou no Z4. Chupa, Corinthians, obrigado por melhorar meu final de semana. O futebol patético apresentado pelo Corinthians hoje é futebol de time de zona de rebaixamento. Por isso, o Corinthians termina a 14ª rodada na zona de rebaixamento. Futebol irreconhecível, um futebol nojento. Eu perdi as contas de quantos passes errados o Corinthians cometeu. Eu perdi as contas de quantas vezes os caras não conseguiam dominar a bola. A bola estava queimando no pé dos jogadores do Corinthians. Irreconhecível. Hoje foi tudo errado. Porém, a gente não pode começar a fazer uma análise no jogo de hoje, nessa derrota pro Mirassol, 2-1 lá em Mirassol, sem falar do personagem principal, na minha opinião, que foi quem conduziu esse resultado, que se chama Matheus Candanção. Esse árbitro ridículo, esse árbitro patético, esse árbitro horroroso, esse árbitro que já tem foto circulando na internet há muito tempo com boné do Palmeiras. Um lixo de árbitro que quis se aparecer hoje. E o VAR, não sei nem quem tava no VAR também, esqueci também quem tava no VAR. Um vagabundo que tava lá no VAR dirigindo, que prejudica o Corinthians. A gente já sabe, e ninguém faz nada do Corinthians. A CBF prejudica o Corinthians em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É um absurdo o que esse sujeito fez hoje. É um absurdo que a arbitragem faz o Corinthians toda rodada no Campeonato Brasileiro. É uma piada, uma vergonha. E ninguém lá de dentro do Corinthians briga pelo Corinthians nisso. Ninguém faz nada. Por que que o cara voltou na expulsão, sendo que o cara deu uma tesoura por trás do jogador do Corinthians? Sendo que há uma semana atrás o André fez a mesma jogada e foi expulso, não existiu VAR. E tinha que ter sido expulso mesmo. Hoje é a mesma coisa. Hoje era a mesma coisa. Carrinho por trás. Jogada criminosa do jogador do Mirassol. O árbitro expulsou na hora. Aí o VAR vai chamar ele pra tirar a expulsão. O cara tava em cima do lance, mano. Não contente, ele me marca um pênalti. Ridículo. Que não se marca mais esses pênaltis nem aqui nem na China. A primeira derrota do dinizismo chegou. E é uma derrota aí, poxa, Mirassol tava na zona de rebaixamento, na Libertadores tá até fazendo uma graça, mas o Campeonato Brasileiro tava mal pra caramba, cara. Tava não, está mal, né? Eu, sinceramente, apesar daqueles
daquelas críticas, né? Domingo à noite, fora de casa, tal, eu esperava uma vitória. Pelo futebol apresentado contra o Peñarol, eu esperava muito mais da atuação do time hoje. O Corinthians jogou com 10, porque o Lingard realmente não tocou na bola. E quando o Lingard foi apresentado, foi anunciado, eu como torcedor ali do United na Europa, eu sempre comentei isso. O Lingard, ele fazia uma partida maravilhosa e 5 ruins. Se no Corinthians ele fizer uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim, pô, a gente tá no lucro. Só que é um jogador vagalume. Acostume-se, torcida do Corinthians, eu conheço. Ele é bom jogador, mas ele oscila muito. É um jogador que realmente oscila. Fez uma partidaça pela Libertadores e hoje não pegou na bola. Mas hoje não dá para culpar única e exclusivamente o Lingard, porque o time inteiro do Corinthians foi mal. O time do Corinthians não foi sombra do que foi o Corinthians contra o Peñarol. Realmente não consigo citar um atleta que foi bem hoje, dos titulares. Quando você junta na mesma equação um coletivo que não tá funcionando, um ataque que não consegue fazer gol, um meio-campo errando tudo, completamente perdido, os pilares defensivos ausentes e os substitutos não conseguindo acertar absolutamente nada, e coloca como cereja do bolo dessa equação uma arbitragem terrível, não podia ser diferente. O Corinthians sai derrotado para o Mirassol por 2-1, jogando fora de casa, numa partida típica, daquelas que a gente tem a sensação de como que esse time jogou contra o Peñarol, jogou contra o Vasco, jogou contra o Santa Fé, jogou com 2 jogadores a menos em casa contra o Palmeiras e não conseguia acertar 3 passes seguidos. No final do jogo, o Dieguinho deu uma entrevista coletiva falando que faltou acertar o último passe. Não, Dieguinho, não ficou faltando no último passe, ficou faltando o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, 15º e o último passe ao mesmo tempo. O ataque do Corinthians é inoperante com o Yuri Alberto e hoje com o Jesse Lingard, um meio-campo que a gente tentou compor com 4 jogadores canhotos, inclusive, né? O Alan, o Matheus Pereira, Breno Bidon e o Rodrigo Garro, simplesmente todo mundo bateu cabeça, não conseguiu dar sequência para nenhuma jogada, não conseguiu quebrar nenhuma linha, não conseguiu chegar com intensidade em nenhum momento e além disso, sem bola, todo mundo marcando fofo, completamente perdido. É impressionante a falta que faz o Gustavo Henrique na nossa defesa também. E claro, a gente não vai esquecer da arbitragem, né? Porque é óbvio que se eu não falar da arbitragem aqui, vão vir me encher o saco. Só que é preciso que você tenha sabedoria e discernimento para entender que se fosse outro árbitro jogando desse jeito, a gente teria perdido do mesmo jeito. Porque um time entrou para vencer, um time entrou para jogar o jogo, que foi o Mirassol, vendendo caro cada bola, correndo em cada pedaço do campo, conseguindo vender caro cada momento, e o Corinthians entrou pra estar ali, né? O Matheus Bidu errando absolutamente desconectado na partida, parecia que ele tava com a cabeça no mundo da lua, né? Lá no gibizinho da Turma da Mônica lá, lembrando do Franjinha, né? Não conseguiu andar em campo. Ponta direita com Igor Formiga. Fez o break, rolou pra trás, Carlos Eduardo invadiu a área, mais uma finta, tem a chance, foi derrubado, é pênalti. Pênalti para o Mirassol. Matheus Bidu acabou segurando o Carlos Eduardo quando ele fazia a finta já dentro da grande área. O pênalti está marcado. Você achou pênalti? Eu achei que não teve a carga necessária, né? Mas ele marcou lá e o VAR confirmou. Hugo vai pegar. Vamos continuar com baliza 0. Carlos Eduardo. Tá piscando, hein? Tá piscando, hein? Tá piscando, autorizado, partiu, refugou, bateu, é gol do Mirassol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Carlos Eduardo definiu no último instante, Hugo Souza pula para a direita, Carlos Eduardo só rola para o canto esquerdo do Hugo Souza, nada pôde fazer. Entrega com Carlos Eduardo, que tenta avançar, fez a finta, linha de fundo. Olha o perigo, Carlos Eduardo levantou o desvio de cabeça, é gol do Mirassol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco.
equívoco. Edson Carioca, camisa 95. Acabei de falar. Jogada de linha de fundo, lado direito, nas costas do Bidu. O cruzamento, Edson Carioca sobe de cabeça e desvia sem chances para o Hugo Souza. Eu cantei a bola. Tá 2-0 para a equipe do Mirassol. Dieguinho carregou, puxou para o meio para até bater. Bateu! É gol! Com energia. Gol! Dieguinho Esgriles. Dieguinho Esgriles. Camisa 61. 2 para o Mirassol, 1 para o Corinthians. Mais um, vamos até 52, é o último lance. Vai apitar, apita o árbitro. Fim de jogo em Mirassol.